Mas entrando nesse assunto, né, que a gente já entrou de ética e moral, assim, o que é a ética para você, assim, no seu dia a dia? E como você faz essa ética, assim, né? Você já começou a falar assim que você viu essa desigualdade, assim. Como você consegue trazer a ética no seu dia? Então, eu acho que assim, nesse estudo, inclusive, eu faço essa diferença entre ética e moral, né? Aí eu tenho que citar o Miguel Reale, querendo ou não, né? Por favor. Não existe uma... Eu entendo que não existe uma moral e uma ética constante. Tudo está em movimento, né? Tudo está em movimento. Então, assim, cada sociedade tem a sua tábua de valores, né? Então, hoje, a gente tem uma tábua de valores, por exemplo, e aí eu trago para o direito, que o divórcio é aceito, né? Que a mulher pode votar, por exemplo, né? Alguns anos atrás, e aqui no Brasil nem tantos anos atrás assim, Total. né? No Código Civil anterior ao de 2003, então a gente está falando até 2002, né? A mulher não podia separar, tinha que assinar o documento, né? Muito menos votar, né? Votar acho que já podia nessa época, mas eu acho que depois de 88 já... Até antes, de repente, nas outras constituições já era permitido. Mas, enfim, não entrando nesses detalhes, mas eu quero dizer o seguinte... No anos anteriores no Brasil, a gente tinha outros valores, né? Que as pessoas não tinham, de repente, as liberdades, os direitos que elas têm hoje, né? O casamento gay é um exemplo, por exemplo, né? O casamento gay não, o casamento LGBTQIA+, né? Para usar o termo correto. Então, assim, essas tábuas vão mudando, né? Os valores vão mudando, a sociedade vai mudando com o tempo, né? Pessoas novas, ideias novas vão aparecendo e assim os valores vão mudando. Então a gente chama tábua de valores, né? E isso é a ética para você? Isso é a moral. Isso é a moral. Esses são os valores, né? É a tábua de valores, é essa moral, é o Zeitgeist, é o espírito do tempo, né? A gente está num espírito do tempo agora, né? Então estamos nesse espírito desse tempo de agora, né? Esse espírito vai mudar com o tempo, né? Então, a todo momento ele tá em alteração, para pior, para melhor, para, enfim, para outra coisa, né? Então, isso vai mudando. Essa moral, então, ela tá sempre se moldando, assim. Tá sempre se moldando, tá em constante movimento, E assim como o universo, né? Assim como o universo. O Big Bang tá acontecendo, né? A gente tá vivendo o Big Bang ainda, né? Ele tá rolando, né? E a gente faz parte disso. O Ben Ver fala disso um pouco. Então, essa moral tá em movimento. Essa tábua de valores, ela existe, né? E aí, através dessa tábua de valores, a gente pode utilizar aqueles valores de uma maneira ética ou não, né? E aí a ética entra nisso, né? O que é a ética? É a gente cumprir ou não essa tábua de valores, né? Então, um agir ético é um agir que leva em consideração aquela tábua de valores para fazer um bem, para respeitar o outro, né? Para respeitar o próximo. Então, seria algo nesse sentido, essa diferença, né? Interessante. Me parece, então, que assim, essa moral aqui é uma questão de grupo, né? E a ética é meio que interna, né? Você, enquanto ser humano, olhar aquela situação e falar, cara, eu vou seguir esses valores ou não? E o agir também. E o agir, o agir também entra nessa conta, né? Interno e externo também, né? O agir também, eu acho que talvez seja tão importante quanto, assim, o agir ético, né? E aí, por isso que tem, por exemplo, o Código de Ética da OAB, né? Código de Ética dos Médicos, né? Então, assim, existe a tábua de valores da nossa sociedade, mas aquela profissão tem um código de ética. Não faça isso, não faça aquilo, faça assim, faça assado, né? Então é como se fosse o efeito prático daquela tábua de valores, né? A ética, né? Então acho que a ética é isso. E aí a gente tem a ética judaico-cristã, tem várias doutrinas, né? Que trazem formas de interpretar essas tábuas de valores, né? Então eu acho que a gente vive um momento agora de pós-modernidade, né? De pós-capitalismo, que a gente está com uma tábua de valores que está mudando, né? Tá mudando. Então eu acho que nosso papel é atuar agora nessa mudança, né? Para a gente conseguir transformar uma sociedade menos desigual e que seja mais relacionada e que respeite mais refletida, né? Porque é o que você falou, né? Mudar tá sempre mudando. O lance é como a gente quer mudar, né? Que mudança que a gente tá querendo, que a gente faz e que a gente quer, né? Total. Interessante, assim, né? Eu reflito bastante sobre essa ideia da ética e moral, né? Porque, assim, existem coisas que elas não mudam, né? No sentido de não matar, de coisas que transcenderam o tempo, sei lá, não me vem nada na cabeça, mas de respeito ao próximo, né? Que são mandamentos que a gente, sei lá, viu na Bíblia,
que a gente pode ter visto no Várias budismo, teorias, né? em Várias diversas teorias. religiões, que isso se mantém, né? Mas isso é meio complexo, né? Como coisas que, assim, estão dentro de nós aqui, a gente pratica isso, e outras que tem que mudar. Porque as coisas mudaram, né? Tem um patamar mínimo, né? Eu acho que hoje a gente usa como patamar mínimo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Dos direitos do homem, né? Então, assim, existe sempre em toda a sociedade, eu acho que existe um patamar mínimo um mínimo garantido, vamos falar assim, de direitos e de obrigações, né? De deveres e tal. Como, por exemplo, a vida, né? Acho que a vida é um bem, enfim, é uma ideia que sempre foi protegida, né? Pelo menos no momento atual, né? Em momentos passados, de escravidão, por exemplo, né? A vida não valia tanto quanto vale hoje, né? Não valia para alguns, né? Não valia para alguns, né? Talvez nem eram considerados seres humanos, né? Eram considerados selvagens, eram considerados seres inferiores, né? Então, eu acho que assim, eu tenho uma opinião que nada é dado, tudo é construído, né? Tem a gente chama de giro copernicano, né? É interessante essa ideia. Nessa ideia de modernidade, de pós-modernidade, né? A gente tem alguns teóricos, tem o Hegel e tem o Kant, né? E que eles falam sobre a dialética. E é muito interessante isso, né? A gente fala que o Kant, ele fez um giro, né? Na interpretação do significado das palavras, né? Do Hegel e o Kant, né? Na verdade. Eles viveram juntos? Não. Um bebe na teoria do outro, né? Primeiro vem Hegel, depois vem Kant, né? E aí, o que o Hegel trouxe de entendimento foi o seguinte. Não dá pra, antes dele, mas enfim, ele talvez outras pessoas também tenham trazido essas ideias, mas o que ficou mais evidente foi a dele, né? No sentido do seguinte, antes esse copo ele era o copo, né? O microfone era o microfone. Cada conceito ele era dado, né? A gente interpretava os conceitos através do que eles eram, né? E aí ele veio e falou, não, o conceito não é isso, ele não é dado, ele é construído por quem está interpretando. É o intérprete que dá o significado porque é o copo. É o intérprete que dá o significado porque é a lua, porque é Deus, né? Então, ele tem uma frase que é interessante, que ele fala, Deus é a imagem e a semelhança do homem. Por quê? Porque foi o homem que criou a ideia de Deus, né? Porque não é uma ideia dada, né? Não estou falando nesse ponto que Deus existe ou não existe, não é isso. Sim. Mas que a ideia de Deus é uma ideia construída pelo homem, né? Porque os significados, os conceitos, eles não foram... eles não foram colocados, né? E aí é isso, né? Os significados são o que a gente dá para aquela coisa, né? Então, assim, talvez a minha interpretação sobre o que é religião é diferente da sua. E aí, talvez minha interpretação sobre o que é um copo é diferente da sua, né? Interessante ele trazer esse conceito, né? Porque assim, hoje me parece que é uma coisa que já está dentro de todos, né? Porque assim, eu tenho uma ideia do Wallace que é diferente da sua esposa, que pode ser diferente de outros amigos. Não isso na questão ser pior ou ser melhor, mas é uma questão diferente, né? Você vê a vida da sua maneira, né? Justamente. Já tá meio dentro, né? Justamente. E aí a gente que dá essa interpretação, né? Aí o Hegel traz essa ideia, né? E aí o Kant bebe na teoria do Hegel para falar que a gente dá a nossa interpretação, mas influenciado pela tábua de valores do momento que a gente está vivendo. Entendi. Então, assim, não é só a minha interpretação, é a minha interpretação influenciada pelo momento que a gente está vivendo, né? Então vira meio que uma espiral, né? Que a partir do momento que essa tábua de valores, ela me influencia dialeticamente para eu ter uma interpretação de um conceito, a hora que eu interpreto esse conceito, ele já se transforma num novo conceito. Assim, isso aqui é A, né? Eles explicam essa teoria com letras mesmo. Isso aqui é A, né? A hora que eu pego isso aqui e interpreto, ele vira A mais 1. A mais W, A mais Wallace, né? Ele vira A mais W. E aí, com a sociedade que eu tô vivendo, ele vira A mais W mais S. A, copo, Wallace, sociedade. Isso transforma isso aqui em outra coisa. Aí é um novo conceito. Aí é o B. Aí eu falei, isso aqui é isso. É assim assado. Meu conceito sobre religião, por exemplo, é XYZ, né? Na hora que eu falo isso, eu já estou levando esse conceito para a sociedade. Então eu já estou influenciando você sobre o seu conceito, porque eu estou entrando na tábua de valores. Eu já estou influenciando o seu conceito de religião, né? Então, assim,
quando a gente está fazendo essas trocas, né? Quando a gente está falando de religião aqui, por exemplo, né? De sociedade, de filosofia, eu estou influenciando o seu conceito, você está influenciando o meu. E a gente está criando novos conceitos, né? Por isso que está em movimento. Por isso que os valores e a tábua de valores está em movimento. Porque é uma influência constante. A partir do momento que a gente dá uma interpretação para algo, esse algo vira uma coisa própria, vira outra coisa. E essa outra coisa vai ser interpretada pelo outro, pelo outro, pelo outro, pelo outro, e assim vão mudando os pensamentos, vão mudando os conceitos. O que eu tô entendendo disso, você me corrija se eu estiver errado. Me parece que Kant chegou e mais ou menos falou assim, o ser humano, ele é moldado pela sociedade. Tipo, moldado no bom sentido, tá? Então, tipo assim, a cultura molda quem aquele ser humano é. Então, podemos refletir, assim, hoje em dia, né, com as mídias digitais, fake news e tudo que tá rolando. Então, isso fica claro, né? Porque, assim, o que ele trouxe pra mim, agora, eu trago nessa ideia, até espiritual, que, assim, a ideia, muitas vezes, não é total de dentro do interior, mas o que ela está vendo e o que ela está convivendo, podemos dizer assim. Não é uma questão determinista, né? Que só o que vem de fora que interfere na minha interpretação. O interior também conta, né? Então é uma coisa que é uma junção dos dois. É isso. O externo influencia no interno, mas o interno também influencia no externo. Então é uma simbiose, né?